Hoje, né, a gente tem os principais gráficos, né, 10 gráficos a gente sempre separa por aqui. E vamos começar, né, com o primeiro gráfico, a gente vai falar um pouquinho dele. Primeiro, o Saravalli, para quem está aqui desde manhã, né, o Saravalli falou nesse gráfico do dia, né, que esse gráfico aqui, eu vou complementar o que o Saravalli falou, se você não ouviu, né, não assistiu, eu vou falar um pouquinho do que ele disse também logo de manhã. Né. A opinião, né, o que a gente segue aqui de acordo com os principais analistas, é um levantamento, né, muito interessante, né, esse levantamento aqui do JP Morgan, né, que traz aqui dos últimos anos, principalmente ali desde 1953, que somente ali 5 anos desse período de 53 até agora, 5 anos que tiveram ali um período como agora que está acontecendo nos Estados Unidos, né, ou seja, um período ali, né, de baixa volatilidade. Né. De forma geral, a gente consegue observar, né, principalmente agora, né, ou seja, um movimento histórico, né, com uma alta volatilidade, ou seja, a gente consegue observar que nos últimos anos, historicamente, o mês de dezembro é muito forte, né, ou seja, é muito bom, algo que não está acontecendo muito lá nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, a gente não consegue observar esse tipo de movimento. Por outro lado, né, se a gente olhar essa janela, né, de 5 anos, desde 53, que não colaborou, né, com grandes altas, né, nos últimos nos últimos anos, desde 53, somente 5 anos que não teve uma grande alta no mês de dezembro, né, historicamente, mas consequentemente no mês de janeiro compensa em muito, né, os retornos. Ou seja, a expectativa, claro, historicamente, é que o mês de janeiro nos Estados Unidos seja muito forte, tá? Utilizando esse gráfico aqui, quando a gente fala aqui em relação à volatilidade, tá? Ou seja, a variação da volatilidade relativa à média histórica, tá? A gente está falando aqui na volatilidade na base mensal nesse gráfico aqui. Tá? Então é muito interessante a gente olhar tanto a volatilidade, né, desse ano 2021, né, quanto a volatilidade de todos os anos. Tá? Bom, acho que é interessante agora, a gente vai mudando um pouco de assunto, né? A gente fala aqui sobre principalmente ações de crescimento, né, e também ações de valor. É um trade que estava acontecendo desde o ano passado, agora está sendo muito mais discutido agora, principalmente qual é o movimento. O ano passado para cá, né, 2020, foi um ano muito marcado, né, ou seja, de injeção de estímulos por parte dos governos e ações de tecnologia, né, sendo muito favorecidas, ou seja, juro baixo, né, nos Estados Unidos e uma alta injeção de capital, né, dessa forma. O que a gente consegue observar agora, em 2021, agora, no finalzinho do ano, principalmente para o ano que vem, está contratado, né, teoricamente o Fed já disse essa mensagem, de 3 subidas de juros, né, e também, né, a relação do tapering, ou seja, a retirada de estímulos nos Estados Unidos, ou seja, vai realmente zerar, né, ou seja, os estímulos nos Estados Unidos e o mercado já vai começar a se discutir, né, a alta de juros por lá. E a alta de juros, né, prejudica muitas empresas de growth, né, essas empresas de crescimento, que são as empresas também de tecnologia, que são as empresas que mais subiram no índice, né, ou seja, a gente pegar ali no bottom line as 5 top, né, companhias do S&P 500 que foram que puxou o índice de forma geral mais de 20% no ano. Então qual que é a maior preocupação, né, ou seja, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente olha as empresas de growth, de crescimento, e as empresas que tiveram, né, o menor lucro, ou seja, empresas que não deram lucro, ou que tiveram um lucro menor comparado a outras companhias de growth que deram um crescimento de lucro maior, a gente consegue observar que cada vez que a companhia entrega menos lucro, menos ela performou nessa janela, né, de um ano para cá. Ou seja, a gente consegue observar a companhia que teve o maior lucro e também foi dividido por tiers, ou seja, dividido por categorias, né, do maior para o menor. Ou seja, a gente consegue observar a companhia que não teve lucro, ou que teve pouco lucro, foi a companhia que teve menor queda. Se a gente olhar somente no ano de 2020, no ano fechado, a gente consegue observar que muitas companhias que não deram lucro, né, que não dão lucro ou que não deram lucro no ano passado, tiveram ali grandes ganhos, né, de forma geral, na média, muito impulsionado por essa visão de mercado, né, ou seja, de quantitative easing, né, ou seja, de estímulos monetários com juros baixos. Então isso trouxe uma diversificação também em relação a esse portfólio de empresas de growth. Tá? Esse gráfico também colabora muito, né, em relação a isso, mas esse gráfico ele é um pouco mais limpo, né? Ou seja, para entender. Esse gráfico do Goldman Sachs, né, que ele coloca um índice de empresas, né, que não dão lucro, né, as empresas de tecnologia que não dão lucro nos Estados Unidos, comparado com as empresas, né, Russian 3000, né, ou seja, as ações small caps, né, 3000 dos Estados Unidos. Ou seja, a gente consegue observar que as small caps americanas, né, apesar de curtíssimo prazo ter uma queda aqui pontual, mas lembrando, né, desde 2019 até agora, do 21, tem uma perspectiva positiva e principalmente as empresas de small caps americanas de valor, né, ou seja, de value, né, que geram caixa, né, ela tem ali uma visão mais otimista para o ano de 2022, principalmente que teve esse trade, né, no passado, né, de growth para velho, agora o mercado olhando
né, relação nessa velha para growth e agora growth para velho, ou seja, uma migração, esse rotation no mercado americano, entendendo essa geração de valor das companhias que vem se perpetuando, vem gerando caixa, né, isso vem trazendo também uma relação de aumento de juros nos Estados Unidos, as empresas voltam ali a se tornar mais atrativas. Então a gente consegue observar até mesmo a direção que o Goldman Sachs coloca, né, ou seja, as empresas que não dão lucro, né, ou seja, de acordo com o próprio índice do banco, né, ele compreende, de acordo em relatório, que pode continuar em queda, tá? Essas companhias já estão em queda já faz uns 2, 3 meses. E as companhias, né, voltadas aqui nas empresas de small caps, principalmente as empresas ligadas à parte value, né, ou seja, as empresas de valor, pode se valorizar à medida desse movimento mais macro, tá? Movimento mais top-down. Esse gráfico aqui agora a gente vai falar sobre a cadeia de suprimentos do Vietnã, né? O que é interessante, a gente consegue observar que teve uma relação, né, muito grande de uma queda, né, seja de supplier, né, no Vietnã e também principalmente na China, nos países asiáticos, mas voltou, né, a subir, né, ou seja, o tempo, né, de entrega voltou a melhorar, ou seja, a partir do momento que chegar próximo de 50, né, para cima é melhor, abaixo de 50 é pior, ou seja, está chegando próximos a níveis, vamos dizer ali, próximo a níveis normais, ali, próximo a nível na média ali de 50 pontos, tá, que foi registrado em janeiro de 2019 e julho de 2019 também, tá? O que a gente traz de curiosidade interessante é que saíram dados, né, da própria Nike também, que mostraram, né, até mesmo em relação a EPS, seja o lucro por ação por lá, foi acima da expectativa. Você me pergunta, o que tem a ver a Nike, né, com relação, né, do tempo de entrega, né, de manufatura do Vietnã? Porque diversas companhias, assim como a Nike, a Adidas, né, não só do setor, né, de vestuário, mas diversas companhias que têm, né, a sua fábrica, né, a sua manufatura no Vietnã e países adjacentes, que tiveram ali, ou seja, uma expansão, né, de atividade industrial por lá. Isso também vem sendo muito discutido em relação a isso. E o outro ponto é em relação à entrega, ou seja, não basta só produzir, também precisa entregar. Esse gráfico que a gente fala em relação a tempo de entrega. Se em relação, né, ou seja, de forma geral, que se a cadeia de suprimentos está cada vez melhor, ou seja, passado o tempo, à medida que alguns pontos também são ainda continuando muito ruins, principalmente nos Estados Unidos, que a gente já trouxe esse gráfico também nos últimos dias, na parte da Ásia tem melhorado, né, ou seja, tem chegado próximo ali a níveis, né, não vou dizer níveis normais, mas níveis melhores do que nos últimos 2, 3 meses. Então é uma expectativa que daqui para frente, né, principalmente em setores voltados à tecnologia, vestuário, enfim, que tem maior exposição em China em relação à manufatura, pode trazer números melhores para o ano que vem, principalmente alguns drivers, né, em relação à vacinação, né? A Índia mostrou, né, um grande avanço, né, na vacinação, tornou-se um exemplo, né, depois de ter ali um surto muito grande de Covid por lá. Então esses países também vêm mostrando-se, né, uma força, aí, uma melhora no curtíssimo prazo, que no caso o Vietnã nesse gráfico aqui. Tá? Se a gente continua falando de PMI de manufatura, né, o que é interessante que a gente traz aqui, né, em relação à manufatura global, mais um gráfico, né, do Morgan Stanley, que ele traz aqui que o tempo de entrega, de forma geral, tem diminuído, né, apesar ali de estar próximo do pico, mas lembrando uma ótica ali mais de curto prazo, se a gente ampliar aqui, colocar uma lupa nesse gráfico, a gente consegue entender que tem uma tendência de queda. Historicamente, nos últimos anos, desde 2008, nunca o tempo de entrega ficou tão alto quanto está agora, ou seja, então o mercado já enxerga, principalmente com essa relação de aperto monetário, né, redução, né, de estímulos, com aumento de juros, você vai controlar, né, de uma forma geral. Claro que tem outras variáveis, né, que a gente pode abordar por aqui, mas esses pontos trazem um certo, né, alívio de forma geral para a inflação não correr solta, né, ou seja, para não ter esse impacto também de demanda e isso melhorar na ponta final na parte de supply chain. Então isso tem ali uma expectativa, né, que pode diminuir ali nos próximos meses, principalmente em 2022, trazer um alívio, né, quando a gente fala aqui na parte do supply chain. Bom, achei que esse gráfico aqui eu vou dedicar ao nosso Rafael Lara, né? Depois a gente vai discutir aqui com o grande Rafael, porque esse gráfico ele fala principalmente em relação ao dinheiro, né? Ou seja, de fluxo que foi destinado a fundos, né, de criptomoedas, né, globalmente. Então a gente consegue observar que 2020 foi na ordem de 20 bilhões de dólares, agora 60 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 60 bilhões de dólares, ou seja, praticamente triplicou, né, o número que foi em 2020. Quais são as explicações? Uma delas foram diversos fundos que foram criados desde então, ou seja, criptomoeda foi cada vez mais discutida no mercado, né, conhecida por parte dos grandes gestores que não falavam, né, de criptomoeda, começou a estudar e investir também, foi trazendo atratividade também nos Estados Unidos, né, que trouxeram novos produtos, apesar de ter essa discussão no mercado americano, né, ou seja, de alguma aprovação de ETF, depois não querendo aprovar outra, tendo essa discussão de curto prazo, mas sim, teve, né, ETF nos Estados Unidos, teve novos fundos, então teve
mais produtos sendo disponibilizados e, consequentemente, maior fluxo para esse tipo de investimentos, né? Inclusive, se a gente olhar para a renda variável, principalmente aqui no Brasil, né, não trouxe ali um grande alívio, né? Ou seja, trouxe um prejuízo nesse ano e muitos investidores partindo para criptomoedas tentando minimizar o prejuízo numa parte do seu portfólio. Então, isso pode ser uma explicação. Mas, de forma geral, quando a gente fala aqui de um fluxo global, a gente fala aqui que quase 60 bilhões de dólares estão ali, né, dentro de fundos relacionados de criptomoedas. Tá? Lembrando que em 2014, 2015, pessoal, era esse número até 2014 até 2016, né? Esse número é zero, tá? Praticamente não tinha nada de fluxo, tá, de criptomoeda. Ninguém falava de criptomoeda praticamente, quando a gente fala aqui, principalmente na parte de gestores, tá? Bom, aí agora esse gráfico aqui que é interessante, a gente sempre fala de alguns setores que estão descontados ou estão, né, mais caros comparado ali ao benchmark, ou seja, o próprio índice. Esse gráfico aqui a gente fala do setor de farmácia nos Estados Unidos, né? Então a gente compara aqui principalmente, né, com o próprio S&P 500, né? A gente está falando aqui do índice de preço-lucro, né, de PI. A gente consegue observar, né, que até mesmo o setor, né, de farmácia, nessa linha azul, a gente consegue observar que está sendo tradeado na ordem de 15 vezes, né, e o S&P 500 ali na ordem de 20 vezes, tá? Uma expectativa. E a gente consegue observar que essas aqui são as majors, tá? Ou seja, pessoal, as maiores dos Estados Unidos que estão sendo negociadas, né, na Bolsa Americana. Então a gente consegue observar, né, esse tamanho, né, desse gap, e o mercado enxerga que esse gap pode se fechar no ano de 2022. Tá, numa medida, né, principalmente, não só em essa narrativa, né, de Covid, ou seja, de mais testes, enfim, de estímulo, até a própria discussão, né, o próprio discurso, né, que o Joe Biden disse para o mercado, né, isso aliviou bastante, né, as tensões final de ano, ou seja, que se poderia ter um novo lockdown, ou seja, novas medidas restritivas, muito pelo contrário, né, Joe Biden disse que vai mandar teste na casa para todo mundo, né, ou seja, vai defender a flexibilização, mas também vai defender também a dose de reforço, né, tudo que for necessário para combater a pandemia. Então isso também traz um certo alívio de forma geral. E esse setor de farmácia, não só numa narrativa de Covid, como eu disse, mas de uma forma relativa também comparado com o desconto de PI, né, os analistas escrevem que tem ali uma possível geração de caixa, né, lucro para cima, né, desse setor, e isso pode impactar também positivamente para o ano que vem. Tá? Então ficar atento comparado a isso. E esse gráfico aqui eu sempre trago, né, a gente sempre fala em relação à sazonalidade, ou seja, o que aconteceu nos últimos anos, o que pode acontecer agora. Falei no primeiro gráfico, eu estava falando de volatilidade, né, sazonalidade e volatilidade, agora eu estou falando de sazonalidade de retorno, tá? Desde excluindo 2008, né, desde 85 até 2019, porque a gente não está falando de 2020 também, que é um ano outlier, né, como 2008. Então a gente olhando tanto o Russell 2000, né, S&P 500 e Nasdaq, a gente consegue observar que a tendência, né, como eu falei anteriormente, para dezembro ainda é muito positiva e janeiro também, tá? Principalmente com os meses ali que possuem uma alta volatilidade, né, como eu falei daquela série histórica, isso também pode trazer um mês positivo para a Bolsa lá nos Estados Unidos, também pode refletir aqui no Brasil também, tá? Então o mês de janeiro pode ser muito bom. E esse gráfico aqui, né, que é interessante, a gente fala do PPI, né, ou seja, inflação do produtor, foi a maior, né, dos últimos 30 anos, tá? Quando a gente fala aqui, principalmente na China, né, e também quando a gente fala em alguns países como Estados Unidos também, né, Estados Unidos, o mundo inteiro, né, sofre com inflação do PPI do produtor que repassa também no CPI, né, ou seja, a inflação do consumidor de certa forma. E isso a gente consegue observar, esse grande aumento aqui, né, e como eu trouxe aquele gráfico anteriormente, a gente falou da cadeia de supply chain, né, o que, ou seja, se essa cadeia de supply chain, ou seja, entregar mais rápido, ou seja, diminuir esse gargalo, né, que está acontecendo em toda a cadeia, na parte, né, de container, na parte no modal rodoviário, tudo isso colaborar, ou seja, efeito de demanda, ou seja, aperto monetário, todo esse conjunto da obra, a gente consegue observar a inflação, né, caindo, né, principalmente com a atuação do Banco Central, né, e também quando tiver aqui o impacto da economia real. Então isso também tem, se você olhar bem aqui, não colocar uma lupa aqui bem de curtíssimo prazo, você consegue observar que a tendência é de queda, tá? Mas ainda o mercado se discute muito em relação a essa velocidade dessa queda pode acontecer no ano de 2022, tá? E por último, a gente tem uma tabela aqui que é interessante. Eu acho que quase ninguém ia descobrir quais foram as ações que mais subiram nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, tá? Nem eu sabia, eu pensei que era a própria Apple, né? Ou seja, mas não, é a Monster, né? Aquele energético Monster, né? Nos últimos 20 anos, a gente vê aqui nesse gráfico, subiu mais de 131 mil%, tá? Nos últimos 20 anos, ou seja, uma bebida, né, de energético, né? O Monster, que tem até no mercado, essa ação, né? Monster Beverage subiu mais de 131 mil%. Aí depois tem a Tractor Supply, subiu ali um pouco mais de 57 mil%. Aí temos a Apple, né? Subiu quase 52 mil%. E outras companhias, temos a Amazon também nessa lista, quase 30 mil%. A Nvidia também que subiu muito esse ano, né? Subindo quase 10 mil%. E diversas companhias. Então essa tabela aqui é um pouco mais para trazer uma curiosidade. Também um outro ponto que é a relação de longo prazo. Ou seja, o pensamento de um grande gestor, o pensamento de longo prazo, que são ações que podem se valorizar ali mais de 100 mil%, que é o caso da Monster, né? Claro que a gente está olhando uma janela muito maior de 20 anos. Mas se olhar numa janela de 5, 10 anos,
também tem uma probabilidade, a gente fala de mercado de ações de forma geral global, também tem uma tendência positiva. Tá bom, Rafael? Sami, esses são os principais gráficos de hoje.